E domingo passado, nós falamos aqui de um texto lá de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala assim: qualquer que se irar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de raca, poderá ser levado ao sinédrio. E qualquer um que chamar ele de moré, é réu, pode se tornar réu do inferno. Depois você pode assistir, é a pregação de domingo passado. E a gente tocou num ponto sério, que é a questão do perdão. E muita gente ficou bugada durante a semana. Foram mensagens, foram pessoas que a gente encontrou durante a semana. E eu percebi que essa questão de perdoar é uma questão chave nas nossas vidas. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Nós não vamos se aprofundar, porque perdão é um assunto que eu acho que dá para falar um ano. E aí é por isso que a gente precisa de seminários como o Curando Raízes, que trata essa questão do perdão. Mas eu acho que nós temos que falar um pouquinho. Irmãos, a questão do perdão, para o crente, não é se ele vai perdoar. Presta atenção nisso. Para o crente, a questão do perdão não é se você vai perdoar ou não, é quando você vai perdoar. Para nós crentes, não existe a opção não perdoar. Existe a opção de quando eu vou perdoar. Por quê? Porque quando a gente fala de perdão, uma coisa é eu perdoar alguém que está me devendo 10 reais. Outra coisa é alguém perdoar um estuprador, um abusador, um assassino. Então eu creio que existem, no assunto perdão, existem níveis de ofensas. E esses níveis de ofensa é o que vai determinar o quão fácil é perdoar ou não. Então eu não posso dizer para você que você tem que sair daqui e ir lá perdoar quem fez uma ofensa de grau elevado. Mas eu posso dizer para você assim, é necessário perdoar. A palavra perdoar na Bíblia, um dos significados é soltar. Então, quando você perdoa alguém, o que você está fazendo? Você está soltando a pessoa. Irmão, presta atenção, vocês estão aqui? Todas as pessoas que você não perdoar, elas estão amarradas em você. É por isso que quando você perdoa alguém, 100% dos casos, a pessoa vai dizer assim, ufa, estou me sentindo aliviado. Por quê? Porque saiu um peso. Porque você soltou aquele peso. Então, eu sei que é sério, é uma mensagem que a gente não está acostumado a ouvir, porque dói, mas todas as pessoas que você não perdoou estão amarradas em você. E nós precisamos soltar essas pessoas. É fácil? Não. Por causa do nível da ofensa, mas é necessário. Agora, vamos ler o texto, porque aí eu preciso falar outras coisinhas. Mateus capítulo de número 5, versos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Irmãos, lendo esse texto, eu entendi o quê?
O que Jesus está querendo ensinar? Primeiro, nós precisamos, para ter o perdão, para ter esse soltar de alguém, primeiro você precisa reconhecer que há algo no seu coração. Irmãos, o problema é que a gente mascara, a gente finge que está tudo bem. E é por isso que Jesus falou: ei, se você for oferecer algo para Deus, e nesse trajeto você se lembrar que tem coisa no teu coração, que há alguma situação entre você e pessoas, vá consertar isso. Mas eu entendo aqui que o primeiro passo para você perdoar é você entender que tem alguma coisa no seu coração contra alguém, ou alguém tem alguma coisa no coração contra você. Por quê? Porque você pode ter cometido alguma ofensa para alguém. O primeiro passo é reconhecer. Segunda coisa que eu acredito que a gente precisa entender: quando a gente fala assim, não tem que perdoar, as pessoas falam assim: ah, mas eu vou ter que comer junto. Ah, mas eu vou ter que voltar a ter relacionamento. Ah, mas eu vou ter que voltar a visitar, a receber na minha casa. Não. Por quê? Porque depende do nível de ofensa. Lembra que perdoar é soltar. Eu entendo que tem gente que a gente tem que soltar para elas irem embora. E aí vai ficar tudo bem. A questão que às vezes eu vejo assim: antes de reconhecer que a gente tem algo no coração, e antes de soltar, a gente já está pensando nas consequências disso. Só que, irmãos, existem níveis de ofensa. Um marido que traiu a esposa pode perdoá-lo, mas isso não quer dizer que imediatamente o relacionamento vai voltar a ser como era antes. Por quê? Porque agora que esse marido ou a esposa foi perdoado, vai ter que reconquistar o coração. Existem níveis de relacionamento que, se esse nível é quebrado, a parte ofensora, se ela quiser conquistar novamente o que um dia ela perdeu, vai ter que haver restituição e uma reconquista de posição. Então, essa questão do perdão e da reconciliação, ela é grande, imensa, e que eu entendo que cada caso tem que ser avaliado. Só que, irmãos, aqui entra a graça, não a graça que está sendo uma desgraça, que estão ensinando aí, mas a graça verdadeira. A graça não te diz: você não precisa perdoar porque Jesus já perdoou tudo. A graça te diz o seguinte: é difícil perdoar, mas eu tenho o poder de te capacitar a perdoar. Então, se você precisa soltar pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer, reconhecer: eu estou ofendido. Pronto. Segunda coisa, não consigo perdoar. E eu preciso do Senhor. Deus, me ajuda a soltar. Como eu faço isso, Márcio? Orando, soltando, declarando com a boca: Senhor, eu escolho liberar o perdão, eu escolho soltar essa pessoa, eu escolho liberar essa pessoa para ir, eu não quero ficar preso mais nessa pessoa. Vai orando e falando: Senhor, se for necessário sentar numa mesa, prepara. Senhor, se for necessário restituir essa pessoa, prepara. Senhor, se for para restaurar um relacionamento ao ponto de andar junto, voltar a receber na minha casa, prepara. E abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai fazer.
Vocês ainda estão aqui? Só que, irmãos, o centro de tudo isso reconhece que tem gente presa, amarrada em você. E se abra para liberar. Um dos grandes problemas da falta de perdão é que todo mundo que fica ofendido quer vingança. Quer ver o outro se lascando. E a gente falou aqui, domingo passado. Tudo começa com uma pequena raiva que vai sendo alimentada. E depois ela se torna um desprezo. E por fim se torna um sentimento de vingança. Eu quero ver o mal. E é nessa hora que você pode ser condenado ao inferno. Porque você vai pecar contra Deus. Vocês ainda estão aqui? Então, irmãos, está sentindo raiva de alguém é normal. Você só não pode alimentar isso. A gente não pode evitar que as pessoas nos façam coisas ofensivas. Aí, sabe, João, o que o Espírito Santo falou para mim essa semana em cima disso? O Espírito Santo falou assim: Márcio, vocês precisam, como corpo de Cristo, vocês precisam crescer numa maturidade, que aconteça a seguinte coisa em vocês. E aí eu me lembrei de uma situação que eu fui visitar uma pessoa no hospital, e essa pessoa estava com muitos coágulos de sangue na cabeça. E aí o médico falou assim: nós vamos dar um tempo para ver se o organismo absorve esses coágulos. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, falou: Márcio, vocês precisam ter um nível de maturidade que vocês consigam absorver esses coágulos, que são essas ofensas. E muitas vezes, irmãos, a reconciliação ela não é automática, porque Deus quer gerar maturidade em você. De nós chegarmos a um nível de maturidade que não é toda ofensa que vai me ofender. Mas tem ofensas que o Espírito Santo espera que a gente, como um corpo maduro, absorva. Vocês entenderam? Porque muitas das ofensas que a gente se ofende, só mostra a nossa imaturidade, irmãos. Não é toda ofensa que você tem que ficar ofendido. Por que muitos casamentos acabam? Porque os dois começam a levar todas as ofensas a sério. E eu acho que o casamento é uma das instituições que mais nos ensinam a ser como um organismo que absorve os coágulos. É no casamento que a gente aprende a absorver muitas ofensas. Porque se você não aprender a absorver as ofensas, seu casamento não dura. E é por isso, talvez, que a gente está tendo um grande nível de divórcio. Porque as pessoas não estão com capacidade de absorver ofensa. Então, qualquer coisa é motivo. É uma escova de dente que não está no lugar, é um chulézão que está na sala, é um arroz queimado, é um não fez como eu queria que fosse, não está sendo do jeito que eu espero que seja, e a gente vai se ofendendo. Irmãos, cansei, e a Maria e o Marquinhos podem me ajudar, e os pastores que estão aqui podem me ajudar. Quantos relacionamentos, quando entra em crise, a maioria das vezes você vai ver um jogando na cara do outro, coisa que aconteceu em 1910. Não, porque lá no começo do nosso relacionamento você não abriu a porta do carro. Não, porque lá no começo você não me deu um beijo, você não falou que me amava. O que é isso?
ofensas que o corpo não absorveu. Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele. Fala, irmão, você tem alguém que você precisa soltar? Agora, irmãos, nós como crentes do país da Crentolândia, precisamos amadurecer e parar de prender as pessoas por qualquer coisa. Oi? Oi? Nós precisamos parar de se ofender com qualquer coisa. A gente precisa ser mais couro nas costas, aguentar porrada, aguentar soco, ser maduro. Então, nessa noite, primeira coisa que você tem que fazer, se você está prendendo alguém, se disponha a soltar. Ah, mas você não sabe o que ele fez para mim. Solta. Ah, mas solta. Depois lida com a dor, mas primeiro solta, pelo seu bem, pelo menos para você se sentir livre. Depois vamos lidar com a ofensa. Não estou dizendo que não tem coisas que precisam ser confrontadas, tem coração que precisa ser aberto. São passos, irmãos, que a gente não vai entrar nisso, porque eu preciso ficar firme nos tribunais celestiais, senão nós vamos entrar para outra ramificação. É por isso que, se você ainda não fez, faça Curando Raízes, e em maio nós vamos ter. É por isso que tem os jogos mentais, que no final do ano nós vamos ter. É por isso que tem irmãos maduros aqui, que se precisar, senta com eles, fala, irmão, eu preciso da sua opinião sobre esses assuntos, me ajuda aqui. E é por isso que eu e você temos que amadurecer e parar de ser criança. Já viu criança? Criança está brincando, aí daqui a pouco um pega o brinquedo, aí vem você que tem filho pequeno, você sabe, vem o seu filho bicudo. Aí você, o que foi? Fulano pegou meu brinquedo. Agora imagina, se todas as vezes que seu filho voltasse bicudo, você fosse brigar com os pais dessa criança. Você ia viver brigando com todo mundo. Mas por que a gente quer que os nossos filhos não ajam assim e a gente velho age? Então olha para o seu irmão e fala assim, irmão, melhora essa cara. Fala para ele assim, amadurece. Para de ser dodói. Aleluia. Pronto, dei uma pincelada no perdão. Qualquer dúvida, assiste lá. Agora, irmãos, vamos voltar aqui para o texto, porque eu preciso falar sobre isso. Jesus falou assim, se você estiver levando uma oferta, e se lembrar de que há alguma situação, seja de que você ofendeu alguém, e tem gente que tem coisa no coração com relação a você, ou mesmo se você está ofendido, deixa ali a sua oferta, deixa ela ali e vá resolver. Por que Jesus citou isso? Primeiro, que a palavra oferta aqui fala de algo sendo oferecendo para Deus voluntariamente. Agora lembra que a gente está falando de tribunal? Lembra? Se eu te falar que tudo o que você oferta para Deus chega no céu como um testemunho, você acredita? Agora chega com um testemunho que pode depor ao seu favor ou contra você.
Vou repetir. Tudo o que nós fazemos para Deus aqui, chega diante do tribunal celestial lá, como uma testemunha ou um testemunho, que pode ser ao seu favor ou contra você. Ai, Márcio, é isso? É. Vamos ver isso? Vem comigo. Gênesis, capítulo de número 4. Versos 5 a 7. Gênesis capítulo 4, versos de 5 a 7. Vamos ler? Diz assim: mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Verso 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que interessante, o verso 4 diz o seguinte: que Deus rejeitou, presta atenção, irmãos, Deus rejeitou Caim e a oferta. Quando você vai oferecer alguma coisa para Deus, a primeira coisa que Deus vê é você. Assim como vai dizer que Deus aceitou a Abel e a sua oferta. Todas as vezes que você for oferecer algo para Deus, primeiro Deus vê você, depois Ele vai ver o que você está oferecendo. Guardou isso? Agora, irmãos, vamos ler mais um texto. Hebreus 11:9. Hebreus capítulo de número 11, verso 9. Pela fé, espera aí, é verso 4, não é verso 9, não, é verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício, o quê? Então o sacrifício que Abel foi dar para Deus foi maior do que o de Caim. Sim ou não? Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas obras, ou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Eu vou ler, deixa eu ver aqui a minha versão. Hebreus 11, verso de número 4. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, ou por meio da sua oferta, ele deu testemunho que era justo. E Deus testificou a sua fé. Vamos tentar entender o que o autor de Hebreus está dizendo. Irmão, o que você oferece para Deus mostra o que está dentro do teu coração. Então, primeiro Deus vê você, depois Ele vê o que você está oferecendo. E o que você está oferecendo pode ser um testemunho ao seu favor ou contra você. Então vamos lá, Caim e Abel. Abel chega
e diz que ele deu o primogênito da sua criação, das suas crias. Caim vem e oferece os frutos da terra. Abel cuidava de animais e Caim, pelo jeito, era um lavrador. Aí a gente fica assim, porque deu sangue, deu isso, deu aquilo, não vamos entrar nisso. Hebreus vai dizer assim, o sacrifício de Abel foi superior ao de Caim. Agora Gênesis vai dizer que Deus primeiro rejeitou a Caim e depois rejeitou a oferta. O que eu entendo? Que já tinha alguma coisa no coração de Caim contra Abel. Eu sei que você que tem muitos irmãos, você nunca teve problema com seus irmãos são maravilhosos, são lindos, você nunca tretou, você nunca brigou, glória a Deus por isso, mas Caim não foi assim. E tem crente que está lá em casa que também não é assim. Caim tinha alguma coisa no coração com relação a Abel. E quando Deus rejeita a oferta dele, primeiro rejeita ele, depois rejeita a oferta, e aceita Abel, e aceita a oferta de Abel, o que estava dentro do coração de Caim veio para fora, a tal ponto que Caim mata Abel. Agora o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, que aquela oferta que Abel fez, lá de Gênesis 4, dava testemunho que ele era justo. Ou seja, aquele animalzinho que Abel matou, diante de Deus chegou como assim, ele é justo, olha o sacrifício que ele está dando. E aí, irmãos, eu quero enfiar uma espada no seu bucho e rasgar você no meio. O que você está oferecendo para Deus? Porque o que você está oferecendo para Deus pode estar testificando contra você no tribunal do céu. Porque agora eu vou puxar um pouquinho mais a espada. Você não vai conseguir dar para Deus algo melhor do que você é por dentro. Você pode me enganar, mas você não engana Deus. Porque você não vai conseguir ser melhor na sua oferta do que você é por dentro. É por isso que diz que a oferta de Abel testemunhou. É como se a oferta dissesse assim, Deus, esse cara é justo. Olha para mim e eu testifico, ele é justo. A oferta de Caim dizia para Deus, olha para mim e vê que esse cara está feio na foto. É por isso que primeiro Deus vai olhar para você, e depois Ele vai olhar para o que você está dando. Porque Ele pode olhar e falar assim, tem coisa aí. E aí Ele fala, eu preciso de uma testemunha, que testemunhe o que está dentro dele. Ele vai olhar para o que você oferece. É por isso que Jesus falou, se você estiver indo oferecer algo para Deus e lembrar que tem algo, larga a oferta ali.
vai se reconciliar com certas coisas e depois volta e oferece. Por quê? Porque se você oferecer com o que você está dentro do coração, essa oferta vai subir e vai testemunhar contra você. Mas se você for lá e se reconciliar, quando você vir oferecer a sua oferta, essa oferta vai testemunhar o seu favor. Aleluia. Alguém dá um aleluia aí. Tá, a buchada está começando a sair para fora, não está não? Irmãos, a gente desliga as duas coisas. A gente acha que só basta ser crente. Ah, não, eu estou fazendo algo para Deus. Cuidado. Não é neutro. O que você oferece para Deus tem uma voz no céu. É por isso que o autor de Hebreus está dizendo assim: a oferta que Abel deu fala até hoje. 4.000 anos depois, e a oferta de Abel ainda está falando no céu. O cara é justo. Irmãos, imagine que a gente fizesse algo para Deus hoje, que 4.000 anos depois, esse algo ainda estivesse falando com Deus. Irmãos, tudo que você faz aqui, tem uma voz lá. Fala ao seu favor ou contra você, depõe ao seu favor ou contra. É por isso que você pode enganar homens, mas você não pode enganar Deus. É por isso que primeiro Deus vê você, depois Ele vê a oferta. Ele não vê a oferta primeiro. Por que Ele não vê a oferta primeiro? Porque se Ele visse a oferta primeiro, poderia parecer que a gente poderia comprar Deus. Mas a gente não pode comprar. Deus está de olho em você primeiro. Mas depois Ele vai ver o que você está oferecendo. E quem você é e o que você oferece, testemunha diante de Deus. E sabe o que eu estou descobrindo? Deus não pode fazer nada, se não tiver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Gente, esse negócio de testemunha, se eu começar a falar aqui, você vai entender um monte de texto na Bíblia. Mas guarde isso. Deus primeiro vê você, depois Ele vai olhar o que você está oferecendo. E se essas duas coisas tiverem em concordância, vai liberar algo sobre a sua vida. Justiça ou juízo. Só que eu vou puxar um pouco mais a espada. Você aguenta? Você vai sair daqui aberto no meio. Suas entranhas vão estar para fora. E Deus não vai fechar hoje. Vai deixar ser exposto. O que será que nós estamos oferecendo para Deus? O que Deus está vendo em nós? O que Deus está vendo em você? Como está o teu coração? O coração de Caim, eu tenho certeza, pelo desenrolar, tinha alguma coisa contra Abel, inveja, alguma coisa.
Ainda Deus chega e fala assim: Caim, cara, o pecado está às portas, velho. Se você tivesse agido bem, você não teria sido aceito. Caim ficou ofendido com Abel e com Deus. Por que que Deus não aceitou a minha oferta? E Deus chega e fala: cara, se você tivesse agindo bem, você não ia ser aceito. Por que que você está ofendido? Segura aí, calma, cuidado, domina isso aí, domina esse sentimento. E em vez de dominar o sentimento, ele foi o quê? Diz o texto que ele falou, conversou com o irmão. A Bíblia não diz o que ele conversou, mas de repente foi uma treta. Chama o irmão para o campo e mata o irmão. Aí acontece uma segunda coisa. Deus chega para Caim e diz assim: Caim, o que você fez? Porque o sangue do seu irmão está clamando da terra. E agora eu preciso julgar você, porque esse sangue está clamando por justiça. Irmãos, todas essas vozes que a Bíblia fala, que são testemunhos, elas podem depor ou não a nosso favor. E Deus, como justo juiz, Ele tem que ouvir a testemunha. Então imagina, você está fazendo, todo mundo olha e fala: meu, esse irmão é uma benção. Aí o diabo chega lá e fala assim: Deus, olha para a oferta dele. A oferta dele testemunha contra ele. Porque eu vou repetir, a sua oferta não pode ser maior do que o que você tem dentro. Então, olha para o que você tem oferecido para Deus, que você vai ver o que está dentro de você. Agora eu sei que a gente sempre vai achar que a gente está oferecendo o melhor. E aí eu vou puxar a espada um pouco mais. Jesus disse assim: se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Vou melhorar a coisa. Quando você achar que o que você está oferecendo para Deus está ok, isso já é um sinal que está em falta. Todas as vezes que você achar que a sua oferta está sendo agradável para Deus, cuidado, porque você já está em falta. Quem pode dar testemunho? Deus. Hebreus 11:4 diz que Deus deu testemunho de Abel. O livro de Jó diz que Deus testemunhou que Jó era um homem justo. Se Deus falar para você, sua oferta está top, beleza, mas não ache que você está oferecendo para Deus está top. Ai, ai. Posso puxar um pouco mais a espada? Eu acho que a gente pode fazer um pouco mais para Deus. Posso puxar um pouquinho mais? Eu acho que a gente poderia ter expressões melhores de adoração a Deus.
eu acho que com coisas simples, a gente poderia elevar o nível. Um pouquinho mais de temor, um pouquinho mais de reverência, um pouquinho mais de levantar a mão, um pouquinho mais de gratidão. Pequenas coisas, irmãos, que ao longo do tempo a gente vai perdendo. Posso agora girar um pouco a espada? Agora, você que está visitando, fecha o ouvido. Você que está flertando ficar aqui no Libertador, fica com meio ouvido aberto. E aí eu vou para os da casa. E aqui, pega eu em primeiro. Aí, Júlio, eu entendi porque que você passou a espada em mim. Pega em mim primeiro e agora vai descer para vocês. Eu estou sentindo falta de algumas coisas. Do que eu estou sentindo falta? Daquele momento de louvor e de adoração explosivo. Que você levanta sem ninguém mandar. Que você levanta a sua mão sem ninguém pedir. Que você chora sem ninguém te manipular. E que você canta mais alto do que todo mundo, porque você está vendo alguma coisa, está sendo tocado por alguém que você quer tocar Deus. Nós estamos bonitinhos demais, irmãos. Nós estamos organizadinhos demais na nossa adoração. E desculpa, mas eu sou tímido, irmão. Pega essa timidez, senta a bica nela. Pelo menos na hora da adoração. Porque lá na adega 33 o povo está sentando o couro lá. Vai vir carnaval agora e o povo vai para a avenida e vai rebolar lá pelado, vai fazer um monte de coisa. E nós servimos Deus verdadeiro. Pelo amor de Deus. Vamos mudar nossa postura na hora do louvor? Vamos ser mais proativos. Vamos chegar aqui e vamos falar, cara, eu não gosto desse louvor, mas eu vou levantar a mão porque ele é digno. Vamos abrir a boca, vamos... Cara, eu só consigo cantar a estrofe desse louvor, mas eu vou cantar porque ele é digno. Porque ele está me vendo, e depois, além dele estar me vendo, ele está vendo a minha oferta. E não vem com essa desculpa. Agora eu vou falar para a internet, não é para você. Não vem com essa desculpa esfarrapada que Deus vê o coração. Deus vê o coração, mas Ele vê as atitudes também. Se eu chegar aqui e falar, estou alegre. Vocês vão olhar e falar assim, véi, se isso é ser alegre, eu não quero nem estar triste. Agora Davi estava alegre porque estava levando a arca de volta para Jerusalém. O cara rodopiava, dançava, pulava, diz que até perdeu as roupas. Agora isso é meu, não é do Espírito não, mas julgo eu ter o Espírito. Um monte de vocês aí, vocês eram ralador de bucho, vivia nos pagodinhos. Vivia lá, aí vira crente, trava as pernas, vai para o estádio, chega aqui, reverência, irmão, reverência não é isso aí não, reverência é eu olhar e ver quem Deus é, e ver quem está sentado no trono e falar, cara, vou quebrar tudo, porque Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno. A sua oferta mostra você para Deus e mostra para os outros também. Tem um monte de gente que olha e fala, eu vou ser crente para ser assim, bicudo, carrancudo, murmurador. Tá louco. Eu não viro crente para ser igual a esses crentes. Não. A sua oferta revela você. Mas eu quero ver gente entrando aqui falando, velho, que alegria é essa? Que esse povo encontrou que
tem esse brilho nos olhos, esse brilho no rosto. Jesus, a hora voou. Como diz o bispo J.B. Carvalho, por favor, alguém me ajuda aí. Segunda coisa que eu estou sentindo falta dos crentes, aí não é só nosso não, é no geral. Cadê aquela disposição que a gente tinha para fazer as coisas na casa de Deus? Ah, Márcio, mas isso aqui não é a casa de Deus. Irmão, para de coisa. Entenda, se é casa, se é prédio, sei lá o que é, mas esse lugar aqui é um lugar que a gente tem para as nossas reuniões. Cadê aquela disposição que a gente tinha como igreja? Que sumiu. Eu nasci numa geração de crente que falava assim, velho, vai ter mutirão na igreja, eu estou lá, por quê? Porque eu entendo que isso também é uma oferta para o Senhor. Cadê, irmãos, aquela disposição? E não é só aqui não, eu ando por um monte de igrejas, é a mesma coisa. Não há mais a disposição dos crentes de participar de um mutirão, de se dispor, de ver uma lâmpada queimada e falar, cara, alguém pode trocar aquela lâmpada ali? Porque eu vou comprar. Cadê, irmãos? Cadê aquela disposição do voluntariado como uma oferta para o Senhor? Hoje a gente tem muito isso, o que eu vou ganhar? Eu posso te dizer, não o que você vai ganhar, mas eu posso dizer o que você vai perder. Você vai perder a chance de dar um testemunho para Deus, daquilo que está dentro do seu coração. Um testemunho de gratidão. Irmãos, muitos de nós que chegamos aqui, chegamos passando fome. Muitos de nós que estamos aqui, vivemos tempo desempregado, pegando cesta base na igreja. Agora, de repente, você tem um carro, você tem uma casa, você casou. Você era tão feinho que as meninas nem queriam ser. Aí Deus foi tão gracioso que até casar você casou. Olha que bênção. Descobrimos um. Jesus. Maria, você foi o milagre de Deus na vida do Marquinhos. Jesus do céu. Tá aí, ó. Crentes evangélicos do Libertador de Israel. Pode. Ai, Márcio, você está jogando peso, você está cobrando. Estou jogando peso, estou cobrando sim. Porque Deus vê o adorador, mas Ele vê o que o adorador oferta. A Neide falou que eu estou sentindo falta das orações de segunda-feira. Só que sabe por que parou? Você quer que eu fale? Só estava vindo eu e a Neide. Aí chegou uma hora que eu falei, eu oro em casa. Posso ir mais fundo? Aí eu falei, eu vou parar e não vou dar satisfação. Porque eu queria que alguém pelo menos ajoelhasse no meu pé e falasse, Márcio, vamos voltar com a oração de segunda. Mas às vezes, Simone,
a gente não dá valor. Irmãos, não estou aqui sendo o diabo acusando, mas eu estou colocando o nosso coração diante de Deus. Eu quero que você pegue tudo isso e sonde o seu coração. Só isso. Eu sei que, Márcio, comecei a estudar na questão da oração. Gente, entenda, não estou aqui desabafando. Você viu, ficou guardando no coração. Não guardei nada. Eu só estou pondo tudo na balança. E aí eu estou pensando assim, hoje Deus está aqui olhando o libertador de Israel. Amém? O tribunal dele está aqui, ele está olhando para nós, mas ele não está olhando só para nós, ele está olhando a nossa oferta, e a nossa oferta pode estar testemunhando contra nós. O que nós estamos oferecendo para ele pode estar falando ao nosso favor, mas pode estar falando contra, e isso pode estar pesando na hora de algumas coisas não estarem acontecendo na minha e na sua vida. Porque a gente acha que está tudo bem e Deus tem que abençoar, e aí Deus olha e fala, não está tudo bem não. Olha para você e olha para a sua oferta. Tem uma oferta testemunhando contra você aqui no meu tribunal, e eu preciso dar para você segundo você e a sua oferta. Se agires bem, não seria aceito você e a sua oferta? O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos como esse que Jesus falou. Se você for oferecer algo no altar e lembrar que alguém tem algo contra você, deixa ali a sua oferta e vai se reconciliar. Vou falar um negócio pesado aqui. Deus pode ter algo contra nós. E Ele está falando, vem se reconciliar. Depois entrega o que você tem que entregar para mim. A gente às vezes também pensa só no próximo, mas tem coisa com ele também. E Deus está feridinho? Não, Ele não está feridinho. Ele só está querendo consertar algumas coisas, para que nós sejamos beneficiados. Irmãos, Deus quer derramar ricas bênçãos sobre nós, mas Ele não pode derramar de qualquer jeito. Mas a gente precisa ser prático. Vamos voltar a ter o coração voluntário? Vamos voltar a ter esse coração disposto? Irmãos, esse negócio de oferta é coisa séria. Vou te falar uma coisa. Algumas pessoas aqui vão saber do que eu estou falando. Todas as vezes que eu venho aqui na porta da igreja, aqui nessa parte da frente, e eu vejo matinho crescendo nos vãos do piso, eu lembro da irmã Lourdes. Quem daqui se lembra da irmã Lourdes? Sabe por que eu lembro dela, Márcio? Porque quando o mato crescia, cansei de passar na porta da igreja, João, ela com a faquinha cortando. Por que a gente não esquece disso? Porque isso aí é uma obra que testemunha que ela é justa, e que não deixa a gente esquecer, que fala nas cortes do céu. Ainda que ela tenha morrido na terra, isso ainda fala na terra o que ela fez. É uma obra que não pereceu. Cada mato que nasce ali e permanece, cresce, vira uma árvore e ninguém corta, eu lembro dela. Falo, se a irmã Lourdes estivesse aqui, esse mato não estava desse tamanho. Porque ela cortava. No enterro da Renata, o que as pessoas mais falaram? Dela trazendo água aqui. Por quê? Porque não tinha o que falar? Não, irmão. É porque um ato simples
diante de Deus era um testemunho que falava do que estava no coração. É por isso que Deus não deixa a gente esquecer. É por isso que aquela mulher foi e derramou as lágrimas aos pés de Jesus. Jesus falou assim: aonde esse evangelho for pregado, o ato dessa mulher vai ser lembrado, porque é um testemunho. Fala lá nas cortes celestiais, dá testemunho e fala: não, isso aí é crente mesmo, isso aí o que está fazendo testifica o que está no coração. E vai ter recompensa aqui na vida eterna. Por que Jesus estava no gasofilácio e viu aquela mulher dando 2 moedinhas? Porque aquelas 2 moedinhas testificavam da fé do coração daquela mulher. O que você faz para Deus testifica o que está no seu coração. Deus vê você, mas Ele também vê a sua oferta. E as 2 coisas, elas tem que estar alinhado. Aliás, elas estarão alinhadas. Se você não está nem aí para Deus, querido, você pode dar 1 milhão aqui. Esse 1 milhão vai ser uma testemunha contra você. Porque vai revelar o que está no seu coração. Para mim pode falar: eita, olha, você vê? Meu Deus, olha, o irmão deu 1 milhão. Eita, esse aí é adorador. Deus olha e fala assim: estou rejeitando ele e a oferta dele. E aí eu fico pensando, o que está passando na cabeça de Deus hoje? Será que nós estamos como Abel? Ou será que nós estamos sendo Caim? Será que Deus está aceitando a nós e a nossa oferta, ou está rejeitando a nós e a nossa oferta? Você pode ir além do que você tem feito. De tudo. Se você não guardar o que eu te falei, guarde só isso. Você pode fazer melhor. Não, tá bom, mas pode ser melhor. Você pode elevar um pouquinho mais o nível. Você pode elevar um pouco mais essa régua. Você está orando, você pode orar um pouco mais. Você está adorando, você pode adorar um pouco mais. Você está ofertando, você pode ofertar um pouco mais. Você está se doando, você pode se doar um pouco mais. Você e eu podemos dar algo mais ao Senhor. Nós podemos fazer algo mais, irmãos. Nós podemos fazer algo mais. Nessa noite vamos sacudir toda a preguiça, todo o espírito desse mundo. Vamos sacudir toda essa mornidão, toda essa frieza, toda essa apatia, todo esse espírito do meia boca, do qualquer coisa, do tá bom. E vamos levantar a régua. Vamos aumentar a régua do que nós estamos feito. Aumente a régua como marido, aumente a régua como esposa, aumente a régua como filho, aumente a régua como crente. Sai de ser meia boca, sai do tá bom, busca o melhor, busca o excelente. Para que Deus não rejeite a nós e a nossa oferta. Vou falar uma coisa pesada aqui, depois qualquer coisa eu tiro do vídeo. Eu não sei quantas igrejas estão reunidas nesse exato momento em Suzano, mas há 2 tipos de igreja. Uma que está como Abel, e a outra que está como Caim. Uma que Deus está aceitando a eles e a oferta que eles estão dando. E outro que Deus está rejeitando eles e a oferta. Eu quero ser como Abel. E eu quero que essa casa seja como Abel. Você pode fazer mais do que você tem feito.
Você pode ir além do que você tem ido. Eu não quero acreditar que Deus está se agradando de nós como meia boca. E você que está nos visitando, você pode agora tirar a mão do ouvido. Você também pode dar algo melhor ao Senhor. As crianças podem dar mais. Os adolescentes podem dar mais. Os jovens podem dar mais. Os velhos podem dar mais. Todo mundo pode dar mais. Você pode dar mais tempo para Deus. Você pode ir além. Se você lembrar que alguém tem algo contra você, deixa ali sua oferta. Vem e se reconcilia. Vem e oferta. Para que a sua oferta seja um testemunho. Irmãos, nos dias de Ageu, Deus disse assim: a casa de vocês está maravilhosa e a minha casa está abandonada. Nos dias de Malaquias, Deus disse assim: véi, vocês me trazem só o quebrado, o cego, o coxo, o manco. Pega essa oferta que vocês me trazem, vai lá e dá para o prefeito, para o governador, e vê se ele aceita aquele trem lá. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Ele disse. Vamos elevar o nível, irmãos. Vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever o que a gente está oferecendo para Deus. Você pode ir além do que você tem ido, porque Deus tem sido bom. Deus tem sido bom com você. Esse testemunho da Anne e do Pedro é só um sinalzinho de Deus falando: eu não tenho sido bom com vocês? Olha de onde Deus te tirou. Olha o que Deus fez ao longo dos anos com você. Olha quantos pecados Deus perdoou. Olha quantas vezes Ele estendeu a mão. Quantas vezes Ele disse: eis-me aqui. Quantas vezes Ele puxou sua orelha e falou: eu te amo. Quantas vezes te faltou amigos, mas Deus sempre se fez presente. Abel deve ter olhado e falado: cara, eu amo demais esse Deus, eu preciso dar e eu vou dar o meu melhor. Alguns vão dizer que Caim deu só os frutos da terra. Só os frutos. Ah, tá bom. É para Deus mesmo. Deus vê o coração. Não, Deus vê o coração, mas Ele vê a oferta também. Ele vê o que a gente oferece. Ele vê o que a gente dá. Ele vê quem é você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ele está sempre nos vendo, Ele está sempre olhando. E Ele só está dizendo para mim e para você: ei, deixa a sua oferta expressar um bom testemunho de você, de quem você é, para que eu possa te abençoar, para que eu possa liberar o que eu tenho para liberar sobre a sua vida, para que eu possa fazer o que você foi projetado para ser e viver. Meu Deus, aleluia. Hoje eu não estou preocupado com a hora não.
Eu sempre fico pedindo, irmãos, perdão. Hoje eu não vou te pedir perdão pelo horário. Sabe por quê? Porque quantos domingos a gente chega à tarde em casa de uma festa? Quantos domingos a gente sai do culto, mas chega em casa, vai assistir um filme? A gente vai ver os gols do time. A gente não se importa em dormir mais tarde quando é para o nosso benefício. Mas quantas vezes a gente sai reclamando porque o culto se estendeu um pouquinho mais? Pastor, mas tem algum problema de assistir filme? Irmão, não tem problema nenhum não. Mas eu vou dizer para você, a sua oferta está revelando o que está dentro do seu coração. Pelo menos uma vez na vida vamos ter fome. Pelo menos uma vez na vida vamos ter sede. Pelo menos uma vez na vida vamos dizer: Deus, eu estou aqui, meu Pai, faz alguma coisa, muda a minha história, muda a minha vida. Senhor, brada do céu, Deus, eu estou disposto. Davi disse assim: eu não vou deixar o sono me pegar até que eu faça uma casa para Deus. Pelo menos uma vez na vida vai dormir mais tarde. Acorda de manhã cedo com os olhos pregando, falando: meu Deus, que sono. Mas eu estava com tanta fome, Deus, do Senhor. Eu estava tão desesperado. Eu estava querendo tanto mais o Senhor que... Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, eu estou com saudade daqueles desesperos que tinha do passado. Eu estou com saudade daqueles cultos que crente ia embora sem sapato, sem dinheiro no bolso, sem relógio, sem blusa, sem brinco, porque largava tudo, oferecendo para Deus, querendo expressar toda a adoração. Mas nesses dias você tem que ficar tentando convencer crente que ele tem que oferecer algo para Deus. Não, 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 nós não temos, irmãos. Nós podemos fazer voluntariamente, dar a Ele voluntariamente. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta àquele nível de amor que não ficava medindo as coisas, só se entregava. Só se entregava, se entregava. Todo mundo olhava e falava: meu, para que isso? É para o meu Senhor, Ele me salvou, Ele me tirou das trevas, Ele me perdoou, Ele me resgatou. Eu tenho que dar tudo para Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele. Meu Deus do céu! Batiza, Senhor, a tua igreja novamente, com aquele batismo que um dia o Senhor deu. Faz algo novo nos nossos dias, meu Pai. Chacoalha as nossas estruturas, para que nós possamos romper com as cadeias do tá bom, do qualquer coisa. Senhor, nos batiza novamente com aquele batismo do desespero, que nos fazia ir a pé para o monte, que nos fazia acordar de madrugada, colocar o relógio para despertar, que nos fazia desligar a televisão e ficar lendo a Bíblia, que nos fazia jejuar até passar mal, sentir dor de cabeça, sentir dor no estômago. Senhor, batiza-nos novamente com aquele espírito que fazia a gente ir para os cultos, deixar tudo lá, voltar a pé, voltar sem sapato, voltar sem sandálias. Que nos fazia, Senhor, chegar em casa, mesmo cansados, e dobrar o joelho, dormir orando, mas pelo menos estar ali, Senhor, dizendo para o Senhor: eu estou com fome, eu estou com sede. Porque, ó Deus, a nossa oferta tem testemunhado contra nós, Senhor. Batiza-nos novamente, Senhor, com esse batismo, Pai.
de voluntariado, que a gente vinha direto do serviço, Senhor. Essa casa é um testemunho, Deus, de noites que foram mal dormidas para que essa casa estivesse de pé. Senhor, eu deixei sangue aqui, eu deixei suor aqui, há sangue e suor meu aqui, ó Deus, nesse altar, nessa igreja, Senhor, que testemunham do que eu sempre acreditei, Deus. Senhor, há suor nessas paredes, há sangue nessas paredes, há ofertas nessas paredes, Deus, há carros, motos, há salários aqui. Senhor, há testemunhos de pessoas que deixaram tudo aqui para que essa casa estivesse de pé. Senhor, nós queremos voltar, nós queremos voltar, nós queremos voltar, ó Deus, nós queremos voltar a ser desesperados. Nós queremos voltar a chorar, Deus. Nós queremos voltar, ó Deus, aí para casa em crise. Nós queremos voltar, ó Deus, com aquele espírito que estava disposto a pegar uma bacia e lavar o pé do irmão e falar: irmão, eu te amo. Irmão, eu estou aqui para te servir. Irmão, o que você está precisando? Rasga os céus e desce, Deus. Desce com o teu temor. Faz estremecer as nossas pernas. Senhor, coloca lágrimas nos nossos olhos. Coloca aquela disposição que a gente olhava e falava: meu Deus, o irmão não tem nada para comer em casa, eu vou bater de porta em porta, eu vou no mercado, eu vou comprar alguma coisa, mas o meu irmão não pode ficar. Senhor, derrama novamente aquele amor pelas vidas, que a gente olhava e falava assim: meu Deus, tem fulano que faz tempo que não vem na igreja, eu vou ligar para ele, eu vou atrás dele, não, eu vou pegar ele, eu vou pôr ele no carro, eu vou buscar ele. Irmão, eu vou te buscar. Irmão, você vai comigo. Deus, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, ó Deus. Faz alguma coisa, ó Deus. E chacoalha nossas estruturas, para que nós não sejamos rejeitados como Caim e a sua oferta. Deixa Deus reacender a chama no seu coração. Deixa Deus reacender aquela chama. Deixa Deus reacender aquela chama. Deixa Deus reacender. Deixa Deus te levar para as primeiras obras. Que você não media esforços. Que você não media lágrimas e nem suor. Que você não se importava porque ninguém ligou, porque não te honraram, mas você fazia para o Senhor, você fazia para Ele, você queria agradar Ele, ainda que os homens não reconhecessem, você queria Ele. Agora você quer que homens te reconheçam, agora você quer aplausos, agora você quer que eu te honre, mas deixa Deus te voltar às primeiras obras.
Quando você dizia o dinheiro é dele, tudo é dele, a minha vida é dele, eu estou disposto a morrer por ele, eu estou disposto a dar tudo por ele. Noites em claros, dias de jejum, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer algo novo nessa igreja, Deus quer fazer algo novo, mas Ele precisa de um novo povo, um povo renovado, um povo que está disposto a dar o sangue, suor e lágrimas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez. Você vai determinar a sua hora de ir embora. Não espere que eu vá acabar esse culto. Não, é você. Você é livre. Eu nunca te prendi. Essa casa nunca te prendeu. Você pode entrar a hora que você quiser. Você pode ir embora a hora que você quiser. Mas a sua oferta revela quem é você. O que está no seu coração. Rasga esse coração diante dele. Rasga essa frieza. Rasga essa mornidão. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Aonde está o povo que rasga o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso? Fevereiro eu vou sair de férias, querido. A minha oração é que Deus faça algo dentro de mim. Deus precisa fazer algo dentro de mim. A minha oração é que Deus faça algo dentro de nós. Nós não vamos ser uma igreja normal. Nós não podemos ser uma igreja normal. Você não pode ser um crente normal. Nós temos que abalar as estruturas do inferno. Nós temos que sacudir essa cidade. Nós temos que voltar a ser procurados pelo inferno. Nós temos que voltar a ser a igreja que o diabo fala vivo. Não, mortos. Eles precisam morrer.
Eles precisam morrer. Eles precisam morrer porque eles causam um estrago aqui. Não, eu me recuso a ser um pastor normal. Eu me recuso a ser uma igreja normal. E eu me recuso a pastorear e cuidar de crentes normais.